Prepara-se para ir à polícia. O facto de ter nascido no Barreiro, portanto há 83 anos, o Barreiro é uma terra essencialmente operária e era muito difícil ser insensível, digamos, ao ambiente social e político que se vivia na altura. A minha juventude foi passada aqui, eu estudei aqui no Barreiro, e talvez a primeira reação que eu tive, ainda sem qualquer conteúdo político, mas uma reação que já denotava algum sintoma de rebeldia, talvez seja o termo mais adequado, era o facto de, ainda na minha juventude, deparar-me com o policiamento, a ocupação militar e o policiamento constante que havia nas ruas do Barreiro e as histórias que iam chegando das pessoas que eram presas, de quando ficava na rua até mais tarde, a própria circulação de uma carrinha, o próprio facto dos polícias sempre armados de espingarda. Tudo isso criou-me logo, em jovem, um pouco um sentimento de uma certa incomodidade por assistir a esse plano. Por outro lado, na minha casa respirava-se um ambiente anti-oposicionista. O meu avô tinha uma costela republicana, o meu pai tinha fortes simpatias pelo anarcossindicalismo. Eu digo o meu pai e o meu avô porque nós vivíamos, o meu pai e a minha mãe vivíamos conjuntamente na mesma casa. Portanto, o ambiente familiar era esse. E, portanto, digamos, comecei a sentir isso, ouvia as histórias, digamos, das pessoas que trabalhavam na CUF e acabei por, depois de fazer o liceu aqui no Barreiro, para empregar-me na Companhia União Fabril, como escriturário. Ora bem, essa minha entrada na Companhia União Fabril acentuou e, digamos, permitiu-me chegarem mais os testemunhos de pessoas que tinham um comportamento e um pensamento claramente contra o regime. E, digamos, eu tive o meu batismo político foi em 50, eu entrei para a CUF em 56, tinha, portanto, 18 anos. E em 58, com um amigo meu aqui do Barreiro, fui assistir no Teatro da Trindade, em Lisboa, a um comício da eleição, na altura da eleição entre aspas, da campanha de Humberto Delgado. E, portanto, esse simples facto de ter assistido a um comício naquela altura, ouvindo os oradores que estiveram presentes, tudo isso influenciou-me, acentuou-me, digamos assim, alguma coisa que eu já vinha sentindo de vontade de ter uma atividade política. E o facto, o que veio acontecer, ainda eu estava a trabalhar na Companhia União Fabril, acabei por ter contactos e, digamos, ter uma ligação ao próprio Partido Comunista no início dos anos 60. Eu já não estou muito seguro. Eu sei que em 62, quando eu fui assistir em Lisboa às manifestações do 1º de Maio, eu já estava ligado ao partido. Portanto, agora o ano exatamente em que me liguei, como é que foi, acho que foi um processo, digamos, de contacto de várias pessoas aqui na CUF e acabei por me ligar ao partido. Em 62, portanto, se eu já vinha com o vírus do comício de 58 do Humberto Delgado, aquela manifestação de 62 do 1º de Maio, aquilo impressionou-me muito. Impressionou-me, sobretudo, pela dimensão que as manifestações do 1º de Maio de 62 em Lisboa tiveram e pela grande participação das pessoas. Portanto, isso tudo encorajou-me muito e, portanto, levou-me a pretender ter uma atividade política. Comecei a ter atividade política. Comecei, portanto, ligado ao partido, a ter atividade, as chamadas atividades clandestinas e as atividades que, na altura, o partido considerava as atividades legais. Ou seja, eu fui dirigente do Cineclube do Barreiro
a partir do 63, de 63 até 65. Portanto, há este percurso todo, 58, 62, 63, 65, e, portanto, a par das atividades que tinha como membro do partido, enfim, com aquelas atividades que um militante tinha, de fazer inscrições nas paredes, que fiz algumas, a distribuição do Avante, de contatar pessoas para aderirem ao partido. Acabei por ser dirigente do Cineclube, o que também me permitiu melhorar a minha formação, a própria formação política, porque os Cineclubes na altura era de facto um centro de oposição, um centro tudo isso ajudou. Portanto, mantive 63, 65, e nessa altura fiz a tropa, fiz o período de tropa, com um episódio que eu me lembro, até contava aqui, numa segunda chamada que eu tive, depois de ter feito o período normal no serviço militar, como não fui para as colónias, como não fui para fora, chamaram-me novamente para uma segunda vez para ir para a tropa, e estava aqui num quartel de Brancanos, em Setúbal, quando houve o ataque ao quartel de Beja. E na altura, o Brancanos, aquilo era um quartel que pertencia à arma de artilharia de Costa, era a arma a que eu pertencia. E, portanto, era um quartel praticamente sem atividade, não era como o quartel de infantaria ou 11, onde as pessoas iam lá porque depois iam para as colónias. E, portanto, na altura, o capitão, o comandante do lado do regimento, que raramente apareceu nesse muito aflito, mandando pôr armas na porta de armas, e eu acho que tive um papel interessante nessa altura, porque em conversa com o sargento que lá estava, o sargento do quadro, o cabo miliciano que estava a tirar a formação para sargento, e um oficial miliciano, acabámos de ter uma conversa toda que no fundo se concluía no seguinte: é que se o quartel fosse alterado porque assaltou o quartel de Beja, ali entraria sem qualquer problema, de certeza. E, portanto, digamos, foi um episódio que eu nunca mais esqueci, porque obrigou a, digamos, estes contactos com pessoas que, enfim, que eu conhecia de lá, mas que não conhecia sequer qual era a posição ideológica deles, não é? Mas teve este resultado que, enfim, não foi nada especial, mas teve o seu significado, digamos assim. Ora bem, o problema é que, depois disso, eu deixei a CUF e passei para o Banco Tota. Portanto, já como elemento do partido. No Banco Tota, que pertencia ao mesmo grupo da CUF, portanto, digamos, aquilo acabou por ser uma transferência, não é? Eu continuei a desenvolver as minhas atividades, mas gerou-se um movimento entre os bancários de Lisboa para ganharem a direção do sindicato dos bancários de Lisboa. E na altura houve contactos comigo e eu acabei por incorporar a lista que se candidatou para a direção do sindicato. Ganhámos as eleições, por uma margem relativamente pequena, porque na altura concorríamos com o antigo presidente, o presidente que lá estava, mas ganhámos as eleições, embora tivéssemos que estar um ano à espera para poder tomar posse. Isto por causa, portanto, que conhecia a situação anterior ao 25 de Abril, a situação percebe porquê. As direções que ganhavam as eleições tinham que esperar por uma homologação do Ministério das Corporações, que era feita debaixo, digamos, de informação da PIDE. Ora bem, o que aconteceu foi que na lista da qual eu fazia parte, houve 2 elementos que foram cortados. Portanto, o Ministério das Corporações não autorizou que lhes fosse dado posse, porque a informação da PIDE era no sentido de que estavam
enfim, eram elementos suspeitos. Aliás, eu mais tarde vim a ver o despacho da PIDE e o que lá se escrevia era exatamente, eram elementos suspeitos, eu não podia. Curiosamente, eu, que mesmo quando já depois tinha ganho as eleições, eu fui detido pela PIDE no 1º de maio de 1968, vieram aqui à minha casa, aqui onde eu morava, aqui no Barreiro, com um aparato muito grande, com um GNR, entraram em casa dois funcionários da PIDE com um GNR durante a madrugada, prenderam-me, levaram para a Antónia Maria Cardoso, na véspera do 1º de maio de 68. Estive lá uma noite, fizeram aqueles procedimentos normais, as fotografias, um interrogatório bem breve, e no dia seguinte libertaram-me. É curioso que, embora tenha acontecido este facto, eu que já tinha concorrido no mesmo ano às eleições, 68, eu não fui cortado na lista, foram outras duas pessoas. Foi uma coisa que me deixou sempre, enfim, alguma interrogação. Enfim, eventualmente a PIDE saberá porquê. Talvez pensando numa tática, enfim, que era vulgar, que era um tipo referenciado, deixa cá ver com quem que ele contacta. Essa pode ter sido uma razão, não sei se foi essa, se não. Mas, portanto, a partir do momento em que acabei de tomar posse, em 69, digamos, praticamente deixei de ter as chamadas atividades clandestinas. Aquilo que eu fazia, distribuição de avanços, inscrições nas paredes, a mobilização, a participação, a agitação, tudo isso acabou uma questão de segurança, quer para mim, quer para as pessoas que me acompanhavam na direção do sindicato. E, portanto, a minha vida passou a ser feita em função das atividades do próprio sindicato, que acabou por ter uma grande importância política na altura, portanto, antes do 25 de Abril, na medida em que se gerou, a partir dessa situação, que ela correspondia a uma orientação do Partido Comunista, que era, digamos, as direções dos sindicatos corporativos serem ganhos por pessoas da confiança dos trabalhadores. Isso gerou, digamos, um movimento que levou a que vários sindicatos fossem ganhos por pessoas ligadas, digamos, à oposição democrática. Aliás, as eleições, entre aspas, de 69, da oposição democrática, onde se constituem as comissões socioprofissionais, acabou por ter um grande efeito na dinamização desse movimento, digamos, para ganhar as direções dos sindicatos corporativos. E a partir do momento em que se ganhou as direções dos sindicatos corporativos, passou a haver uma atuação claramente política, que foi marcadamente no sentido de, por um lado, tentar, digamos, entrar no campo das reivindicações, obrigando as entidades patronais a cederem perante as propostas que eram apresentadas pelas direções sindicais, mas, simultaneamente, colocou-se uma outra questão, mais política, se quisermos, que já não ultrapassava, digamos, o plano reivindicativo, que era uma luta pela liberdade e pelos direitos sindicais. Ora bem, isto no quadro de um regime corporativo em que os sindicatos faziam parte do aparelho, aliás, não é por acaso que o Estado se chamava Estado corporativo, porque, digamos, a essência, os sindicatos, na altura, eram uma criação do próprio regime, portanto, os sindicatos criados pelos trabalhadores tinham sido todos extintos. Com a Constituição de 33, a célebre história do 18 de janeiro de 34, que ainda tentou haver, digamos, uma resistência contra o encerramento dos sindicatos, não foi possível perante, digamos, a correlação de forças que existia. Portanto, o próprio facto, digamos, destes serem os sindicatos oficiais, controlados pelo regime, que faziam parte do aparelho, da estrutura corporativa e do aparelho, faziam parte, era uma parte do Estado. Ora bem, esta luta pela liberdade sindical e pelos direitos sindicais assume uma importância muito grande e um significado político muito grande, que levou, digamos, no desenvolvimento desta ação
à constituição daquilo que foi as reuniões intersindicais. Foi uma coisa já em 1970, que é uma coisa que talvez alguns historiadores, não deem, com exceção de alguns mais ligados às questões do trabalho, deem importância, mas que muitos outros não dão, mas que teve uma grande importância. E deu uma grande importância no quê? Pelo objetivo que perseguiu, digamos, estar a lutar pela liberdade e por direitos sindicais num quadro, digamos, num regime com o qual não coabitava com as liberdades portanto, com essa situação, isto por um lado, e por outro, digamos, com a mobilização que isso gerou entre os trabalhadores, com a sua participação muito numerosa ao nível, digamos, das Assembleias Gerais. Digamos, os sindicatos corporativos eram uma coisa morta, a partir dessa dinamização, os sindicatos passaram a ser, digamos, um instrumento mobilizador da capacidade reivindicativa dos trabalhadores, com grandes concentrações para, digamos, no plano das Assembleias Gerais dos sindicatos, que reclamavam, reivindicavam, coisa que, nas características do regime, era sempre, digamos, uma coisa que não estava de acordo com a própria natureza do regime. Colidia, digamos assim, com o regime. O direito de serem os sindicatos que estavam agrupados na intersindical a designarem os representantes dos trabalhadores para a Conferência Anual do Trabalho, portanto, indicando concretamente os nomes que tinham sido eleitos na própria reunião e foram comunicados ao Ministério do Trabalho, ao Ministério das Corporações. Claro que o Ministério não aceitou, nomeou, como era habitual, alguns dirigentes de sindicatos que o próprio regime continuava a controlar, mas isto permitiu que houvesse, da parte das direções que faziam parte das reuniões intersindicais, uma queixa direta ao secretário-geral da Organização Internacional do Trabalho, que levou a que este respondesse ao próprio governo, acentuando a necessidade, portanto, no fundo, fazendo uma crítica ao próprio governo, no sentido de que o governo deveria respeitar os princípios inerentes à Constituição da OIT. Portanto, ora bem, isto levado para o plano internacional criou, digamos, um incómodo muito grande. Por outro lado, digamos, o desenvolvimento e evolução destas reuniões intersindicais levou à aprovação de um documento em que se reivindicava claramente, neste plano dos direitos e liberdades sindicais, o direito à greve. Ora bem, isso era uma coisa que não podia ser aceito pelo próprio governo. Ora, estes dois factos conjugados levou o governo, digamos que se até aí já se vinha verificando alguma repressão com a chamada de dirigentes sindicais à PIDE, com proibição de reuniões, com destituição de uma própria direção, a direção dos sindicatos dos metalúrgicos de Lisboa foi destituída. Portanto, o aumento da contestação originou, como era esperado, um aumento da repressão. Ora bem, e essa repressão veio acentuar-se e veio a ter lugar com a minha prisão, já em 71, com a minha prisão e a prisão do António Santos, do Sindicato de Jornalistas. Era lógico que ou virem prender ao sindicato ou virem prender aqui a casa, não é? Mas não, foram prender a Sesimbra, onde eu estava a iniciar as minhas férias, é verdade. Portanto, prenderam a mim, o António Santos, o Manuel Candeias, que era dos sindicatos metalúrgicos, o Manuel Maria Candeias, que depois teve preso comigo também. Portanto, nessa altura foi preso em 30 de junho de 71. António Cardoso, onde começam os interrogatórios e imediatamente passam para Caxias, onde continuam os interrogatórios. Portanto, durante 22 dias, eu sou sujeito a interrogatórios em Caxias. Portanto,
portanto, com, digamos, a chamada tortura física e psicológica que resultava de uma prisão feita pela PIDE, não é? Portanto, durante 22 dias estive sujeito exatamente a essa repressão, aos interrogatórios. E pronto, depois tive cerca, em regime de isolamento completo, foram praticamente 2 meses e meio, até que finalmente, já no final, acabei por estar numa cela com o jornalista, o António Santos, não era jornalista da Capital. Foi o primeiro companheiro de prisão que me apareceu, foi o António Santos. E depois ainda ficámos em Caxias algum tempo e depois passámos para Peniche. Portanto, eu fui libertado com medidas de segurança, o que significava que podiam ser prolongadas, a prisão podia ser prolongada, que era a prática na altura, que aliás, há um episódio curioso, a minha prisão suscitou um movimento internacional muito grande, que deu grandes incómodos aqui ao governo, não é? Porque as três centrais sindicais mundiais enviaram cá observadores ao meu julgamento. Além de organizações internacionais, o Comitê Internacional de Juristas Internacionais, tinha sempre na Bélgica, o Comitê dos Direitos Humanos também. Portanto, e a imprensa internacional noticiou, fez um noticiário muito grande, porque na altura, digamos, havia uma atenção muito grande por causa das guerras coloniais. Também as guerras coloniais favoreciam muito este apoio internacional. Mas, digamos, a minha prisão, a minha, do Candeias, o Candeias também foi dirigente sindical, suscitaram da parte da imprensa internacional e dos organismos internacionais, e particularmente das organizações sindicais internacionais, a CMT, a CISLI e a CGT francesa, que teve cá também. A CGT francesa teve cá um representante permanente, que ficou cá há muito tempo. Digamos, a atitude dos bancários perante a minha prisão foi uma coisa nunca vista em Portugal. Porque, além das manifestações que houve na Rua do Ouro, em plena sede, digamos, da finança portuguesa, tem maior significado. Na altura estava tudo concentrado ali na Baixa, não é? Hoje já não está, não é? Mas houve manifestações permanentes, com repressão policial, mas muito concorridas. Houve manifestações interessantíssimas de gravata preta, todos os funcionários bancários andavam de gravata preta, as mulheres de lenço preto, digamos. No Porto foi rezada uma missa como é que eles chamavam aquilo? Uma missa por graça dos presos, no Porto. A situação política em 71, digamos, quando eu fui preso, em que havia já uma contestação muito ampla ao regime, em que, digamos, as eleições de 69 e de 61, o Congresso de Aveiro, tudo isso tinha mobilizado muita gente, digamos, tinha-se perdido muito medo. Aliás, um dos grandes méritos que eu acho que teve esta situação de termos ganho as direções dos sindicatos e fazer as Assembleias Gerais, foi muitos bancários perderam o medo de participar em coisas públicas, coisas que lhes interessavam diretamente, mas perdeu-se o medo. E, portanto, nessa altura havia muita gente ligada à oposição democrática, digamos, que já acompanhava de perto, digamos, a oposição ao próprio regime tinha crescido muito. E, portanto, tudo isso dava ânimo às pessoas. Depois, acho que da parte da própria direção do sindicato, até o sindicato ser encerrado, porque na decorrência das manifestações que foram feitas a pedir a minha libertação, o regime encerrou os sindicatos bancários de Lisboa e do Porto.
Eu tinha-me esquecido desse pormenor que é muito importante. Mas enquanto isso não aconteceu, da parte da direção, houve uma atitude muito corajosa de todos os meus colegas, que diariamente informavam, conseguiam chegar a todos os locais do banco com informação escrita sobre a situação em que eu estava. E, portanto, isso criava, digamos, nas pessoas uma informação completa e uma revolta muito grande, porque entendiam que tinha sido preso um dirigente sindical, que tinha estado, porque nós tínhamos estado na direção, a obter bons resultados na contratação coletiva. Portanto, tínhamos feito um bom trabalho, que tinha resultado em benefício das pessoas. E as pessoas não entendiam porque é que se prendia uma pessoa que tinha estado a trabalhar a favor delas, tinha conseguido, as pessoas tinham ganho e depois era preso. Ora bem, essa informação da parte dos meus colegas, que foi de facto uma coisa muito bem feita e da parte deles muito corajosa, levou, digamos, a criar este ambiente e depois estas coisas são contagiantes. O problema é este, é quando alguém começa e as coisas começam bem, é que o resto vem tudo atrás. E, portanto, a história das gravatas, não havia ninguém que não quisesse pôr gravata. Isto tudo testemunho dos meus colegas, não foi eu que vi, eu testemunho dos meus colegas. Não havia ninguém que não pusesse gravata. E quem não pusesse, era muito mal visto. Quer dizer, aqui as coisas viravam-se já ao contrário, não é? E, portanto, isso criou, digamos, o ambiente político na altura. A boa condução feita enquanto o sindicato, e mesmo depois do sindicato encerrado, continuar, porque houve um trabalho muito bem feito da parte das pessoas que tinham sido retiradas dos cargos de direção, mas continuaram a exigir ir ao sindicato e reunir, e, portanto, mantiveram, digamos, a contestação. Portanto, da parte deles, houve um trabalho, de facto, exemplar. Mas no dia que eu fui libertado, um grupo de bancários numeroso deslocou-se a Penispa para me receber. Só que na noite anterior a PIDE trouxe-me aqui para Caxias. Pronto, eu já não saía de Peniche, acabei por sair aqui sozinho de Caxias, quando ali deveria ter saído com uma recepção dos bancários, não é? E pronto, e foi assim. Depois, enfim, saí em 73, felizmente, passado muito pouco tempo, apareceu o 25 de Abril. Não é? Regressar à atividade sindical não podia, porque a lei não... Portanto, tinha a perda de direitos políticos, decorrente da sentença do Tribunal Plenário, implicava também a não possibilidade de concorrer, digamos, a cargos sindicais. Portanto, o Banco Tota admitiu-me, sem qualquer reserva, portanto, da parte da administração na altura, houve essa posição clara de compreensão, uma posição que não se identificava, digamos, com os propósitos do regime, de certeza, embora, que eu saiba, também da parte do regime, também desconheço se houve alguma pressão sobre a administração, mas julgo que não sei. Devem ter deixado ao critério Porque naquela altura também já se acentuavam muito as dificuldades do marcelismo. Acho que estas coisas também se explicam percebendo qual é o momento político em que as coisas ocorrem, não é? Portanto, eu regressei à atividade bancária, com, digamos, a ligação ao partido passou a ser feita praticamente sem militância, digamos assim, até chegar ao 25 de Abril.